Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e aprendermos a conhecer o nosso Deus. Pois precisamos entender que confiar é um processo de aprendizagem e não simplesmente experiências pelas quais passamos. É extremamente importante entender isso. Pedro viveu uma situação onde entendemos estas coisas. Lá em Mateus 14, 29 e 32, aquele momento em que Pedro anda por sobre as águas. Jesus estava vindo por sobre as águas quando os discípulos o avistaram. E então Pedro fala que se era para que ele pudesse andar também sobre as águas. E Jesus disse, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O que a gente precisa entender e como relacionamos isso às coisas que enfrentamos no nosso dia a dia. A gente compreende pelas Escrituras que o justo vive por fé, ou seja, pelo conhecimento de Deus, por compreender a sua vontade, entender quem Ele é, compreender o que Ele faz por nós, entendermos que não depende de nós, que a nossa vida nós vivemos baseado única e exclusivamente na fé, naquilo que Deus falou acerca de nós, sobre nós e a obra que Ele realizou em nós. Se entendermos isso, andamos de forma tranquila. Pedro, na questão da água, do pisar e do andar sobre as águas. Quando ele desviou a atenção do que era importante sobre aquilo que Cristo havia falado, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Por quê? Porque se preocupou com as circunstâncias que o estava cercando e não na palavra de Cristo. O que nós precisamos entender é sobre isso, pois muitas vezes nós nos empenhamos na nossa palavra, confiamos em nós, confiamos no que nós acreditamos e não naquilo que Deus fala acerca de nós. A gente precisa entender isso. Nós vivemos a vida cristã não porque somos bons, não porque tivemos os nossos talentos desenvolvidos, não porque simplesmente conhecemos as Escrituras, mas porque aprendemos a andar com o Senhor. Aprendemos a viver a nossa vida, não baseado simplesmente em experiências que nos agradam, mas em vivermos tudo de forma plena, à vontade do Pai. Paulo nos dá o exemplo disso quando ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabia estar de forma a viver com abundância ou com falta, com frio, com fome. Então, todos esses aspectos que normalmente rejeitamos, que não queremos, que são as lutas, os problemas, as dificuldades, pois são nesses momentos que nós revelamos que conhecemos a Deus. São nesse momento que revelamos a profundidade da nossa fé, da nossa confiança. Porque olhamos não as circunstâncias que nos cercam, não aquele momento em que passamos de tribulação, de dificuldade, ou seja, não é o momento em que nós olhamos a nossa volta por estarmos no vale da sombra da morte. O que nós olhamos é o cajado do Senhor. É a vara do Senhor que nos consola, que nos guia na sua vontade. Andamos não pelo que vemos, mas pela certeza daquilo que Deus falou sobre nós, acerca de nós. Recebemos dele a capacitação plena. Fomos feito uma nova criatura, um novo ser, temos um novo coração. Temos da vida de Deus. Para quê? Para vivermos na plenitude desta vida, expressando Cristo. Nós, como membros do corpo de Cristo, como pedras vivas de um templo que Deus está construindo, temos só um propósito neste mundo: olharmos as coisas que nos cercam, os problemas que enfrentamos,
as dificuldades, já que a nossa vida é para ser vivida por fé? Não podemos. O que nós temos que olhar é entender o processo de Deus, é entendermos a razão da nossa vida, a nossa vocação, o nosso chamado. Revelarmos Deus ao mundo, andando de modo digno dessa vocação. Revelando conhecimento de Deus, revelando que temos andado com Cristo, que experimentamos da sua vida e que confiamos no que Ele fala, que nos habilitou, que nos capacitou para vivermos e expressarmos Ele ao mundo. Sermos como Ele, pois fomos feitos à sua imagem, temos da sua mente, que foi obra única e exclusivamente do Pai em nossas vidas. A gente precisa entender isso. Precisamos entender algo mais ainda. Que nós temos do Espírito Santo, e este Espírito que Deus nos concedeu, do seu Espírito, nos faz lembrar de todas as palavras de Cristo, nos faz lembrar e ensina sobre quem nós somos em Deus. E a gente precisa entender que esse é o processo de aprender a confiar, a conhecer e a compreender da vontade de Deus. A gente precisa crescer nisso e amadurecer e revelar o Pai. Só isso, nada mais do que isso. Como família, como igreja, esse é o nosso propósito. Não importa as circunstâncias, não importa pelo qual estamos passando, o que importa é que, independente da situação e das circunstâncias à nossa volta, nós revelamos o Pai, manifestamos do seu amor e da sua vida. Que a gente possa entender, compreender, crescer, amadurecer e revelar nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.